Livro do profeta Zacarias, capítulo 6. Para te auxiliar, na minha versão, está na página 623 do Antigo Testamento. Vai que você demore para achar. Livro do profeta Zacarias, capítulo 6. A partir do versículo 9. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu mesmo, no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Há um hino belíssimo que normalmente cantamos em funerais. Acredito que ele excede o contexto de funeral. O hino 156 do nosso novo cântico traz a seguinte poesia: descansa, ó alma, eis o Senhor ao lado. Paciente leva e sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. É imutável o teu fiel Jesus. Que belíssimo. Prossegue, ó alma, o amigo celestial protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, e o que é mistério há de aclarar-se enfim. Confia, ó alma, a sua mansa voz ainda calma o vento e o mar feroz. Confia, ó alma, a hora vem chegando. Irás com Cristo, teu Senhor, morar. Sem dor nem mágoas, gozarás cantando as alegrias do celeste lar. Descansa, ó alma, agora há pranto e dor. Depois, o gozo, a paz, o céu de amor. O escritor David Powlison, comentando esse hino, diz que Deus é o próprio conforto do hino, deveras. Seu conforto está no fato de que Deus mesmo se doa. Por isso a alma deve descansar. Essa é a maneira de enfrentar as dificuldades. Uma vez que temos, diz Powlison, 100% de certeza de que Cristo vai nos encontrar. Uma vez que temos 100% de certeza de que sofreremos, temos 100% de certeza de que Cristo vai nos encontrar, que Ele virá até nós, nos confortar e nos devolver as mais puras alegrias do amor. Deveras, com Deus, vivemos com certezas.
A garantia de inteira confiabilidade é a própria palavra de Deus e suas promessas infalíveis e reais. Zacarias é o profeta levantado por Deus nesse livro para dirigir-se ao grupo do povo do Senhor que havia voltado do cativeiro babilônico. Numa noite, Zacarias recebe 8 visões. A primeira e a última visão estão relacionadas. Tratam de cavaleiros em seus carros, enviados pelo Senhor, e se referem à situação de Jerusalém e às demais nações. Quem era esse povo que estivera debaixo do cativeiro babilônico e agora voltara? Um pequeno grupo de pessoas fracas em todos os aspectos: poder militar, físico, financeiro, político, sem nenhum impacto naquele cenário mundial, ocasião em que essa mensagem ocorreu, mas era o povo de Deus. Era o povo de Deus. E quem eram as nações que se levantaram contra esse diminuto povo? Pense nas cidades e estado da Mesopotâmia, pense nas poderosas política e economicamente nações daquele tempo, sob o poder do grande império persa. Pense no grande Egito, com a sua prosperidade provinda do Nilo, com a sua engenhosidade mais capaz do mundo. Dá para comparar? Não dá para comparar. De um lado, um pequeno povo fraco e desprovido de recursos. De outro lado, as potências mundiais. Mas Deus escolheu se relacionar com esse povo pequeno e fraco, com estes aos quais o mundo ignora e despreza, e fez destes fracos e desprovidos por si mesmos de recursos sua igreja. E diz várias vezes o Senhor em sua palavra que devemos esperar por Ele. E o seu juízo, justiça, sobrevirá sobre os inimigos da sua igreja, que são opositores ao próprio Senhor. As 4 visões que o profeta Zacarias recebeu, as últimas 4, as primeiras 4, mostram Deus prometendo abençoar o seu povo, prometendo proteger, restaurar. E o objetivo era animar o povo para a retomada da reconstrução do templo. A partir da 5ª visão, Deus mostra de onde virá a capacidade para realizar aquela tarefa da reconstrução do templo. De onde viria a força para a concretização da missão. E no texto lido, aqui nessa sessão, capítulo 6, versículos 9 a 15, nós temos o encerramento desse conjunto de visões, com a última visão. E qual é a última visão que Zacarias recebe? A visão de uma cerimônia. Uma cerimônia de coroação. Versículos 9 a 15. Nessa cerimônia, Deus, o Senhor, ordena ao profeta que receba das mãos de Eldai, Tobias e Gedaías 3 homens que vieram da Babilônia e traziam presentes da parte dos que lá ficaram, traziam prata e ouro. Aqueles que ficaram na Babilônia, vocês sabem que uma parte ficou e outra veio de volta para Jerusalém. Os que ficaram enviaram presentes por esses 3 homens aqui, prata e ouro, para auxiliarem na reconstrução do templo. A ordem vem no mesmo dia da recepção das visões. No mesmo dia ele tem essas visões, concluídas com esta cerimônia. E a ordem de Deus foi: faça coroas, entre na casa de Josué, o sacerdote, e coloque as coroas na cabeça de Josué, uma sobre a outra.
No Antigo Testamento, coroa não era indicativo para sumo sacerdote, não. Mas Josué era sumo sacerdote. Por que ele, sumo sacerdote, deveria receber coroas sobre a sua cabeça, então? Encontramos aqui um simbolismo profético, apontando para o Messias que viria. Quem é o esperado por quem espera a esperança? Quem é o esperado por quem espera a esperança? Quem é o esperado por quem espera a esperança? É Jesus Cristo, o sacerdote rei. A palavra do Senhor veio a mim. Recebe, digo, prata e ouro e faz de coroas e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E reinará a perfeita união entre ambos os ofícios, isto é, sacerdote e rei. Quando mencionamos o sacerdócio na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, precisamos ter em lembrança que o sacerdote era uma espécie de mediador entre Deus e os homens. A missão do sacerdote era levar o homem a Deus. O sacerdote também tinha limitações. Ele era imperfeito. Ele não podia expiar seus pecados, quanto menos dos outros. A oferta apresentada pelo sacerdote, por si só, não poderia expiar pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz que é impossível o sangue de touros e de bodes remover pecados. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes eram contínuos, aconteciam diariamente no templo. O trabalho do sumo sacerdote nunca acabava no Antigo Testamento. Todo dia ele tinha que vir e oferecer sacrifício. As figuras do sacerdote e da oferta ensinavam qual era o caminho da salvação. Indicavam o trilho, a estrada, eram símbolos do que havia de vir. Mostravam que aquele que era perfeito e suficientemente capaz, que viria, outorgaria, concederia de uma vez por todas, pela sua pessoa e sua obra, salvação ao seu povo. De uma vez por todas, ele levaria o seu povo a Deus e o ligaria novamente e para sempre. Cristo, Jesus, não é somente o sacerdote, o que nos leva a Deus, o único mediador entre Deus e os homens, mas ele também, como reiteradamente anunciamos, é a oferta. Não somente o sujeito da obra da intercessão, mas ele também é o meio para realizar a obra. Ele se apresentou como oferta. Ele se tornou a oferta. Por isso, ele se relaciona com os homens a favor de Deus e com Deus a favor dos homens. O seu sacerdócio não é temporário, é permanente. Depois de ter se entregado no Calvário, morto, de ter sido entregue, ele ressuscitou, como declaramos tão lindamente no nosso credo, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele é o nosso, nas palavras do apóstolo João, advogado, intercessor. Em João 17, ele intercedeu por nós. A obra que seria realizada
por Ele, e foi única. Envolvia nossa restauração a Deus, a ponto de nos tornar filhos de Deus, em vez de filhos dos homens, de nos fazer herdeiros de Deus, mais do que herdeiros dos homens, herdeiros do reino celestial, ao invés de herdeiros do inferno. Quem poderia fazer isto? Só o Filho do homem, o perfeito sacerdote, que transferiu de sua própria justiça, bondade e pureza para nós, tornando-se o penhor da graça de Deus para nós. Ele é o sacerdote que Josué em si mesmo nunca poderia ser, nunca foi, que nenhum sacerdote do Antigo Testamento pôde ser. Aliás, todos esses tipos revelavam, apontavam, direcionavam para ele. Ele é o perfeito sacerdote. Mas o texto diz que, naquela visão, além de Josué receber, como sacerdote, receber o reconhecimento do sacerdócio, ele recebeu uma coroa, sinalizando a junção entre esses dois ofícios, sacerdote e rei. Zacarias é orientado a receber os presentes, ouro e prata, forjá-los em várias coroas, e colocar uma sobre a outra na cabeça do sacerdote Josué. O que Deus estava querendo mostrar com isto? Deus estava dizendo ao seu povo que se encontrava numa situação desfavorável, um desânimo completo havia tomado conta do povo, a dificuldade era grande, a comparação com o que era o templo antigamente e com o que eles estavam deparados agora, era assim algo para muitos desestimulador. Então Deus se dirige ao seu povo, depois de ter sofrido tantos anos nas mãos do governo babilônico, que viria um rei justo que governaria justamente. A união dos dois ofícios numa pessoa, sacerdote e rei, comunicam o tipo de governo e liderança que Deus estava prometendo ao seu povo. Não seria mais um governo de opressão, de injustiça, porque o rei que viria agiria entregando-se pelos seus. Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 9. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ofício de Cristo como Rei também está intimamente conectado com a sua obra sacerdotal de oferecer-se como sacrifício suficiente na cruz. Além de conduzir seu povo a Deus como sacerdote, ele ofereceu-se como oferta perfeita ao Pai, sempre agindo com autoridade real. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. Ele, o grande rei, tinha como lema fazer a vontade do seu Pai, doando-se pelos seus. O rei que se entregava pelos seus. Seu cetro é a autoridade guiada pelo amor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como Calvino expressou, comentando Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 15, falando sobre a cruz, o símbolo da ignomínia, que foi convertida, nas palavras de Calvino, em uma carruagem de triunfo. Que belo isso! Nesse exato momento, ele reina
como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os reis deste mundo e todos os governantes seculares podem ignorar esta realidade, mas não podem desfazê-la. E continua Calvino: contudo, nesta vida, sempre existe um ainda não em nossas convicções sobre o reino. Não somente nos gloriamos na inauguração invisível do reino, como também esperamos com alegria indizível aquele dia em que o invisível se tornará visível e todo joelho se dobrará diante do herdeiro de todas as coisas. Aleluia! Jesus Cristo é o perfeito sacerdote e rei. Mas Jesus Cristo também é o profeta edificador. Diz o versículo 12: e diz-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Isso não era para Josué. Foi dito como figura nele, mas apontando para um rei vitalício, perene, eterno. Essa mensagem dirigida àquele povo que tinha a tarefa de reconstruir o templo diante de tantas dificuldades, agora marca a força, a disposição e o ânimo desse povo. O Senhor concede a bênção da participação na edificação, na participação da obra. O Senhor, como disse anteriormente, concede a Zacarias 8 visões. E agora, no final, na última visão, ele diz que enviará um sacerdote rei, um chamado de renovo. E este sacerdote rei edificará o verdadeiro templo. O templo que comportaria não somente os israelitas, não somente eles seriam atraídos, mas também povos de outras etnias, cor, raça, viriam também para adorá-lo, porque diz o texto: aqueles que estão, 15, aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Cegos por natureza, ignorantes da verdade, seriam alcançados por meio desse profeta edificador, que edificaria o templo, que é chamado de renovo. O que esse templo que Jesus viria edificar é? O que é esse templo? O templo é o lugar onde Deus habita entre o seu povo, essa era a ideia. Jesus veio para preparar essa habitação, apontando teologicamente, nos lembramos de João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Depois ele avisou: destruirei esse templo em 3 dias, este santuário reconstruirei em 3 dias. João capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, afirma que em Cristo habita toda a plenitude de Deus, que Ele é a pedra principal, Ele é o edificador da igreja, o construtor. No Antigo Testamento, o profeta tinha a função de, se o sacerdote tinha a função de levar o povo a Deus, o profeta tinha a função de trazer Deus ao povo. Assim diz o Senhor, comunicar a ordem de Deus, a vontade de Deus. Cristo Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele é o lugar onde nos relacionamos com Deus. Nele somos feitos casa espiritual.
Nele somos edificação de Deus, nele somos morada de Deus, somos templos do Espírito de Deus. A igreja de Cristo é a edificação de Deus. Deus edificou a sua igreja, e o edificador se chama Jesus Cristo. Ele continua trabalhando na sua igreja. Às vezes há momentos na nossa jornada e lida com a igreja do Senhor e parece que não vemos nenhuma beleza. Parece que vemos tantos defeitos na igreja, tantos problemas. Parece tão difícil trabalhar na igreja, pela igreja. E esses momentos podem nos levar a uma conclusão errônea. Porque a igreja não está entregue ao caos, ao desgoverno. Ela tem um edificador, que não sou eu, nem é você. Razão pela qual ela vai permanecer firme para sempre. Ainda que em alguns momentos não pareçamos ver beleza abundante. Mas Ele está fazendo uma linda construção. Então, tenha ânimo com a igreja do Senhor. Ela não está sem governo. Há muita gente decepcionada com a igreja do Senhor e resolveu se afastar. Rompeu com qualquer cheiro de igreja. Perdeu de vista quem é o edificador da igreja. É Cristo. Ele continua agindo na igreja, apesar de nós. Devemos amar a igreja, trabalhar nela, por ela, porque a igreja é a construção, é fruto do sacrifício de Cristo Jesus. O versículo 15 chama o povo para considerar sua responsabilidade. Ao contrário de condicionar o êxito da obra, eles tinham uma obra para fazer ali, queridos, que era reconstruir o templo. Então as figuras aqui, as promessas para a reconstrução do templo, da edificação do templo, na figura de Josué, apontando para aquele que concentraria em si os 3 ofícios. Era o Senhor animando o seu povo para o trabalho presente com vistas à realização das promessas futuras. Ao invés de ficar olhando para frente de braços cruzados, como alguém que tenta encontrar alguma coisa lá na frente, mas fica inerte, indiferente, o Senhor diz: enquanto vocês esperam por isso, arregassem as mangas, mãos à obra. Vamos trabalhar. Pessoas virão de outros lugares ajudar vocês. Ajudar a edificar esse lugar, esse templo, que vai apontar para uma outra construção. Eu mesmo vindo até vocês e habitando em vocês. O povo é chamado para participar da bênção do serviço, ouvindo e obedecendo. O quê? A palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor revela a sua vontade para nós. Irmãos, Cristo é o nosso supremo sacerdote. Ele se encarnou assumindo a natureza humana para representar-nos perfeita e suficientemente diante do Deus santo e justo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, dirigindo-se a Cristo Jesus, o perfeito sumo sacerdote, disse assim, escreveu assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A certeza de que temos um amigo que é profeta, rei, sacerdote, o intercessor que nos assiste em nossas fraquezas, deve encher o nosso coração de paz. O fato dele ser rei nos faz dispor a nossa vida para o seu controle, para obedecermos à sua vontade, para não colocarmos a nossa esperança, a nossa fé no governo humano, tampouco vivermos nossa vida como se nós mesmos fôssemos os senhores do nosso destino, pois não somos. Não. Toda autoridade emana dele, porque ele veio para nos trazer o seu reino, e o seu reinado é real em nossa vida. Vivemos em grata obediência a este rei que reina justa e amorosamente. O rei que cuida de nós. Coisa linda. Ele cuida, compadece-se de nós. Ele é o perfeito profeta edificador. É o pão do céu que desceu até nós. É a palavra que nos edifica. Nas palavras de Pedro, dirigidas a Jesus, para onde iremos, mestre, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele que começou a sua obra maravilhosa em nós, há de terminá-la, porque ele é o perfeito edificador. Ora, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Trago a lembrança, as palavras pontuais, precisas de Calvino, escrevendo sobre esta esperança. Ele pôs do seguinte modo: não sendo humano nem carnal, nem por isso sujeito à corrupção, e sim espiritual, o reino nos ergue à vida eterna, de modo que possamos viver pacientemente no presente, em meio a labutas, fome, frio, desprezo, desgraça e outras inquietações. Contentes com isto, 2 pontos. O nosso Rei jamais nos abandonará, mas suprirá nossas necessidades até que nossa guerra se acabe e sejamos chamados ao triunfo, visto que Ele nos ama e nos capacita pelo seu poder, nos veste com seu resplendor e magnificência e nos enriquece com seus tesouros. Encontramos nisso o mais abundante motivo de gloriar-nos. Aleluia. O que devemos fazer enquanto esperamos pelo Senhor? Trabalhar como seus agentes para o reconhecimento de sua glória. Não era esta a finalidade da reconstrução do templo aqui? Para que a glória do Senhor fosse manifestada. Qual é a nossa tarefa no mundo? Levarmos o reconhecimento da glória do majestoso Rei, profeta e sacerdote. Ele nos deu o privilégio de trabalharmos nessa missão que é dele. Como você acha que Zacarias reagiu ao receber esta mensagem da parte de Deus? Olhando para as dificuldades na reconstrução daquela obra, como você acha que ele reagiu? Como você acha que ele começou a encarar a oposição, a adversidade, os adversários do projeto de Deus? Como você acha? Quando ele soube o fato de que o Senhor mesmo viria com seu juízo e poria fim a toda a oposição do trabalho, ele se animou para o trabalho, com certeza. Ele não cedeu ao desânimo, à pressão. Assim deve ser conosco, sempre. Porque o crente não pode se desanimar. Por quê? Lembrando do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, na segunda carta, capítulo 4. Por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, terminem. O nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação.
não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas nas que se não veem são eternas. Por que ele não desanimava? Porque ele estava tomado pela clareza de quem Cristo era na sua vida e o privilégio de trabalhar com Cristo nessa obra. Oh, meu querido ouvinte, querido irmão, querido amigo, só há um perfeito que pode levar você a Deus e pode trazer Deus a você, que se assentou no trono e reina, e o seu reinado será notoriamente reconhecido um dia, e ele se chama Jesus. Só ele pode dirigir sua vida. Se você confiar em você mesmo, está fadado ao fracasso. Se confiar no sistema humano, nas filosofias humanas, nas propostas políticas humanas, você vai se afundar numa areia movediça, num terreno movediço. Mas se você confiar naquele que está no trono, que já nos antecipou o nosso futuro. Qual é o seu futuro, pastor? Eu não preciso bola de cristal para ver, porque bola de cristal não mostra futuro para ninguém. O meu futuro já foi resolvido na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19, nós vamos ler juntos esse texto. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16. Abriu? Tome um fôlego para ler. Respire fundo. Respire mesmo. Fique em pé. Respire fundo para ler esse texto. Vamos ler juntos? Versículo 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Imagina essa cena, os exércitos o seguindo, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De quem é que o texto está falando? Do Rei, profeta e sacerdote, Jesus Cristo, o nosso Rei. Diga: o Senhor Jesus é o meu Rei, o meu profeta, o meu sacerdote. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja pela Tua palavra inspirada, infalível, inerrante. Porque os nossos ouvidos pararam para ouvir, assim diz o Senhor. As Tuas promessas lindas, gloriosas, preparando o Teu povo no passado para a chegada do Messias. Ele veio e revelou o reino de amor, de misericórdia, de graça, entregando-se por nós no Calvário, obedecendo perfeitamente a Tua vontade, sofreu em nosso lugar, se separou de Ti por nossa causa, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltou à Tua comunhão, estando contigo agora, está contigo agora no reino bendito da glória e da luz. E nesse reino glorioso,
o Senhor Pai, Deus Criador, com o teu Filho majestoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, com o teu Santo Espírito de poder, que levantou Jesus dentre os mortos, está aqui conosco, recebendo a adoração desse povo tão pequeno, tão simples, tão imperfeito, mas que foi coberto por vestes de justiça do perfeito Redentor Jesus. A Ele seja a glória e o nosso reconhecimento por toda a eternidade, Senhor. Ó Trindade Santa, exaltamos a obra do Filho. Nós o amamos, dedicamos a nossa vida a Ti, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Alcance por Tua bondade e querer nesta hora aqueles que estão longe de Ti, sejam aproximados, sejam levados a Ti, pela mediação, pela obra, operação do Teu Espírito, aplicando a obra de Jesus. Estando aqui ou em casa, tenha os seus olhos abertos para a contemplação desses mistérios gloriosos. E agora que vamos ter a pregação visível, isto é, a celebração da ceia, o Evangelho comunicado visivelmente, que pecadores se rendam também aos pés de Jesus. A igreja seja edificada, a obra do Cordeiro enaltecida no nosso meio e os suprimentos eternos e misteriosos dos benefícios da obra de Cristo sejam abundantes, derramados sobre nossa vida, como o céu se rasgando e derramando sobre nós chuvas de bênçãos agora, preparando-nos para as lutas da semana e para a continuidade da missão. Anima o Teu povo e sustenta com essas verdades, em nome de Jesus.